E aí, pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Gente, eu tentei gravar uma videoaula, eu aparecendo, joguei a imagem na TV, só que eu não consegui gravar de jeito nenhum, porque a imagem fica virada, dá muito trabalho para desvirar e muita perda de tempo, então eu resolvi gravar assim, no modo áudio mesmo para vocês, espero que esteja ok, se não, vocês me avisam, tá bom? Então, esse conteúdo é para começar aí o segundo bimestre, né? A gente tá um pouquinho atrasado. Mas já mandei tudo pra vocês e agora eu vou fazer a parte dos vídeos, né? Então, pra gente começar a falar de histologia, que é o estudo dos tecidos, eu quero que primeiro vocês entendam aí que os tecidos, a gente vai focar, claro, nos tecidos humanos, né? Mas de forma geral. Os tecidos, eles são divididos em 4 grupos. A gente tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, ok? São os 4 tipos de tecido encontrados no corpo humano. Dentro do tecido conjuntivo, que foi o segundo que eu falei para vocês, é que a gente vai ter uma subdivisão. Então, a gente tem conjuntivo adiposo, conjuntivo propriamente dito, conjuntivo sanguíneo, conjuntivo ósseo, ok? Então, não confundam aí essa divisão. E aí, para começar, a gente vai começar com o tecido epitelial, o nosso epitélio. Bom, o nosso tecido epitelial, ele é dividido em 2 tipos, tá? O tecido de revestimento e o tecido glandular. Revestimento, como o próprio nome diz, é o de revestir. Então, é o tecido que vai revestir todos os nossos órgãos, tá? Sejam internos ou externos, como é o caso da pele, por exemplo. E o glandular é o que está relacionado às nossas glândulas. Aí a gente vai ver mais pra frente quais são os tipos deles, tá bom? Em relação à fisiologia, né, em relação ao seu funcionamento, a gente vai ter epitélio de troca, epitélio de proteção, epitélio de transporte, epitélio secretor e epitélio protetor. E aí isso aí está relacionado à função de cada um desses tecidos, ok? Bom, as funções gerais do nosso tecido epitelial são revestimento de superfícies, como vocês sabem. Tem uma pessoa querendo participar aqui da minha aula. Desculpa, gente. Então, revestimento de superfícies. Então, é esse tecido que vai revestir as superfícies. O que isso quer dizer? O fígado. Quero todo mundo pensando no fígado, tá? Quem trata fígado ou já viu a mãe, né, mexendo em fígado, vê que o fígado tem tipo uma pele, né? Que você tem que retirar ali. Aquela pele, inclusive, ela é bem resistente. Tem que fazer bastante força para retirar. O que é aquela pele, gente? Né? Entre aspas, a pele. Nada mais é do que o tecido epitelial. É o tecido epitelial que reveste o fígado. O intestino também tem o seu tecido epitelial, aquele que a gente usa, né? Inclusive para fazer linguiça, para montar as linguiças. Tecido epitelial, tá? Então é aquela pelezinha bem fininha. No caso do maior órgão do corpo humano, que é a pele, o tecido epitelial é o que reveste. Então, por exemplo, quando a gente se machuca e sai aquela pelezinha bem superficial que não chega nem a sangrar, aquilo ali é tecido epitelial. Aquela pelezinha que a gente tira assim é tecido epitelial. Então, faz revestimento aí de superfície. Absorção de moléculas. Então, tem alguns revestimentos aí que vão fazer essa função, como, por exemplo, a questão de absorção realizada aí pelo nosso intestino, né? Por exemplo. Secreção. Então, a gente tem várias glândulas que são responsáveis pela secreção de diversas substâncias, né? Como, por exemplo, a oleosidade da nossa pele, para proteção, né? Para hidratação da pele. Claro, em alguns casos tem demais, então é um problema e tal, mas é importante essa questão também. Então, a gente secreta suor, a gente secreta óleo, né? Através dessa oleosidade das glândulas sebáceas. Então, também é função do tecido epitelial. E percepção de estímulos, né? Então, por exemplo, quando a gente consegue perceber quando tem um bichinho andando na nossa pele, mesmo sem olhar, né? A gente sente.
é a percepção de estímulo. Aí eu não sei se vai aparecer aqui o mouse para vocês, mas ó, sensação, proteção, então aquela camada de queratina que a gente tem tanto na pele quanto no couro cabeludo, tá? Tudo isso é proteção. Secreção, né? Várias substâncias aí que a gente secreta aqui, por exemplo, tá no estômago, né? A gente secreta aí o ácido clorídrico para poder realizar a digestão. Filtragem, nossas células epiteliais aí dos rins realizam a filtração. Troca de substâncias através dos capilares, proteção, absorção, como eu falei para vocês, do nosso intestino, trocas gasosas, tá? Então, no nosso pulmão, ali nos alvéolos, tem um tecido epitelial revestindo, movimento e por aí vai, tá bom? Então, a gente pode perceber que o tecido epitelial tem aí várias funções no nosso organismo. Como é que a gente organiza esse tecido epitelial? Então, como eu falei pra vocês, uma parte mais fácil da gente entender é essa questão da pele do fígado e da nossa própria pele. Quando a gente machuca a pele e não sai sangue, você está afetando o tecido epitelial. Se sai o sangue, você já está atingindo ali o tecido conjuntivo. Então, vocês podem observar, o tecido epitelial ele é muito superficial. Ele fica ali na região mais externa possível, tá? E ele não é vascularizado. Então, se sangrou, é porque não atingiu só o tecido epitelial, já atingiu o tecido conjuntivo, tá bom? E aqui, ó, tecido epitelial propriamente dito, então é um conjuntinho aqui de células que não são vascularizadas, ó, observem que os capilares estão aqui embaixo, isso aqui já é tecido conjuntivo, tá? Entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo existe uma membrana basal, isso aqui, lembrando, tá? É uma imagem de microscopia. Então, aqui a gente tem, ó, células e como a gente vai organizar esse tecido epitelial é que vai ser a diferença. Mas todo o tecido epitelial, ele basicamente, vocês têm que lembrar, né, as características. Não é vascularizado, então ele é avascular, não tem sangue. Por isso, pessoal, que a gente consegue fazer esfoliação. Essas células que a gente retira, né, que a gente chama de células mortas, não sai sangue. Por quê? Porque essa camada de tecido epitelial não é vascularizada. Então, você atinge essa camada de célula, mas não tem vasos sanguíneos, ok? O nosso epitélio de revestimento, como eu falei pra vocês, né, a gente divide o tecido epitelial de revestimento e glandular. O nosso epitélio de revestimento, ele é responsável por revestir o corpo externamente e reveste também os nossos órgãos internos. Então, a gente tem, por exemplo, o pulmão. O pulmão, ele tem a pleura, né? O que é a pleura? É essa camada de tecido epitelial que reveste o pulmão. O coração, o intestino, né? Que tem o peritônio. Cada um tem o seu nomezinho, não vou lembrar de todos agora. Você deve ter visto isso em fisiologia também. Bom, se não tem vascularização, como é que o oxigênio, como é que os nutrientes chegam até esse tecido? Então, eles vão receber esses nutrientes e o oxigênio de tecidos próximos, basicamente tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, sim, é vascularizado. Então, essa camada mais superficial aqui do tecido epitelial é essa camada que a gente fala de células mortas e a gente consegue retirar sem atingir aí, de fato, o tecido vascular, ok? Possui células perfeitamente ajustadas, né, que a gente vai chamar de justapostas. O que isso quer dizer, gente? Que não existe, eu já até passei isso na atividade para vocês, não existe matriz extracelular no tecido epitelial. O tecido epitelial, ele é altamente ajustado, fica uma célula ali do ladinho da outra, tá? Por isso que quando a gente retira a pele, você nunca vai tirar assim um pedacinho, assim, só uma célula. Você consegue retirar um bom pedaço, né? Pensem no fígado aí, aquela pele do fígado saindo, tá? É justamente assim, porque elas são muito justas, elas estão extremamente coladinhas umas nas outras. Esse tecido, ele é classificado de acordo com a forma, com a morfologia da célula, tá? Então, a gente tem aí epitélio. Aqui tem alguns exemplos gerais de como a gente faz a classificação. Isso aqui, gente, é muito para quem estuda a nível celular, tá? Isso aqui não é uma coisa muito importante, assim, que vai afetar a vida de vocês na enfermagem. Mas é importante vocês lembrarem que órgãos têm qual tipo de tecido, ok? Então, a gente tem aí, ó, célula prismática, célula pavimentosa, tudo isso é tecido epitelial, tá? O que vai mudar é a morfologia. Então, célula cúbica, prismático simples, prismático
É o tonozinho que eu vou esquecer agora. Enfim, tá? Então aqui tem alguns exemplos, ó. Pseudoestratificado, pavimentoso estratificado, vou já explicar o que é cada um deles, tá? Epitélio pavimentoso simples, cúbico simples, aqui é prismático estratificado, se eu não me engano, porque não tá aparecendo aqui, tá? E aqui prismático simples. Ok, então a primeira coisa que a gente vai fazer é classificar essa célula de acordo com a forma dela e de acordo com as camadas, ok? Aqui, ó. Quando a gente considera um número de camadas, quantas camadas tem de célula, a gente vai dividir em simples, quando só tem uma camada, e estratificado, quando tem várias camadas, e pseudo-estratificado, ou seja, o falso estratificado, quando aparentemente parece que tem várias camadas, mas na verdade é só uma camada. O problema é que essa célula ela não está bem organizada. Tem um núcleo mais em cima, um núcleo mais embaixo, e aí parece que são várias camadas, por isso que é pseudo. E em relação às formas, a gente tem as formas pavimentosas, são esses dois tipos aqui, cúbicas, quando as células têm o formato cúbico, e prismático, que é esse formato cilíndrico. E a gente tem também ainda a forma de transição, que seria aquelas células que não têm uma forma definida. Você olha, você não consegue definir esse formato. São células que a gente chama de transição. Então, o nosso epitélio simples, como eu falei, é constituído por uma única camada de células. Um exemplo aí é que ele se encontra no revestimento dos vasos sanguíneos, dos ovários, do estômago, do intestino, entre outros. Aqui dá pra gente relembrar, inclusive, sobre as especializações da membrana, né? Então, isso aqui, ó, tecido epitelial. E aí a gente tem as especializações da membrana chamadas de microvilosidades, que aumenta aí a capacidade de absorção de nutrientes. Qualquer dúvida, pessoal, deem pausa no vídeo, aí ou vocês pesquisam, se vocês não encontrarem ou ficarem em dúvida ainda, manda mensagem lá no grupo, que aí eu faço um videozinho explicando, tá bom? O pseudo-estratificado, então ele é constituído aí por várias camadas, epitélio estratificado, desculpa, constituído aí por várias camadas, sendo que não dá pra você diferenciar cada camada, né? Mas dá pra ver que são várias, tá? Como, por exemplo, aí a questão da nossa epiderme, tá? Então aqui, ó, não dá pra definir uma única camada, são várias camadas de célula. E o pseudo-estratificado, aí tem o exemplo do epitélio do pulmão, quando parece que tem várias camadas, mas na verdade é uma camada só. Então aqui vocês podem observar no desenho esquemático, ó, o núcleo tá aqui em cima, aqui o núcleo tá embaixo, aqui o núcleo tá em cima. Então, como ele não tá organizado, parece que são várias camadas aqui, que vocês podem observar, ó. Parece que tem várias camadas de célula, mas na verdade é só uma, por isso que é chamado de pseudo-estratificado. Em relação à morfologia, gente, vocês vão voltar me ouvindo latido de cachorro, porque não tem como. E se eu editar vai demorar demais para exportar. Bom, então de acordo com a morfologia, a gente vai ter pavimentoso, cúbico, prismático e de transição, quando não tem uma forma definida. E aí a gente pode ter, pessoal, pavimentoso simples, pavimentoso estratificado, pavimentoso pseudo-estratificado. A gente tem cúbico simples, cúbico estratificado, cúbico pseudo-estratificado. Acho que dá pra entender o que eu quis dizer, né? A gente vai juntar a morfologia com as camadas e a gente vai ter a classificação do tecido epitelial. Já o epitélio glandular, como o próprio nome diz, é o epitélio das nossas glândulas. O que são as nossas glândulas? São tecidos que são especializados na secreção de substâncias. Que substâncias? Várias. Pensou em hormônio? Alguém secreta hormônio. Pensou em oleosidade? Alguém secreta aquele óleo que sai, né? Aquele sebo. Pensou em suor? Alguém secreta o suor, tá? Então, várias substâncias que são importantes para o nosso organismo, que fazem parte ali de alguma função, tá? Então, aí, ó, que ocorrem vários processos fisiológicos. Então, é extremamente importante. Algumas células, por exemplo, vão secretar hormônios. Cada hormônio vai ter uma função, às vezes no próprio órgão em que ele é liberado, é produzido e liberado, às vezes ele tem que ir para outro órgão para realizar sua função. Espero que tenha dado para entender. Se não, isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem.
Se não entenderam, por favor, mandem no grupo que eu faço um videozinho e jogo lá no WhatsApp mesmo, só para explicar, ou por áudio mesmo, tá bom? Bom, essas células, né, elas são especializadas na secreção de substância. Então, elas são classificadas de acordo com o modo em que elas eliminam essa secreção. Então, a gente tem aí, ó, tubular simples, tubular simples ramificada, tubular simples enovelada, acinosa, acinosa simples, tubular composta, acinosa composta, e por aí vai. Se a gente for parar para se ater a isso, vai demorar bastante, tá? Mas quem trabalha com isso geralmente é quem faz ali a parte celular, tá? Vocês não vão precisar tanto disso aqui. O que eu quero que vocês lembrem é que existem dois tipos de glândula, tá? A glândula... Ai, esqueci o nome agora. Droga, eu odeio quando isso acontece, eu tô no meio do vídeo. Enfim, existem dois tipos de glândula, que são glândulas... E tu vai depender de como que ela vai fazer essa secreção. Já eu lembro o nome, deve ter aí no slide. Bom, tem a glândula que vai secretar através de ducto e tem a glândula que não tem ducto. Eu esqueci o nome, eu tô chocada comigo. Mas como vocês podem observar aí, ó, a formação delas, tá? Então aqui a gente tem o epitélio e aí vai ocorrendo aí divisões celulares e vai formando tipo uma massa de células. Aí essa massa de células pode dar origem a uma glândula... Esqueci, gente, o nome. Essa glândula... Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, peraí. Aqui, ó, glândula exócrina e glândula endócrina. Gente, eu não vou editar, porque senão vai demorar muito. Mas é isso. Enfim. Então, uma glândula exócrina, o que vocês têm que lembrar, é que ela vai excretar, tá? Ela vai secretar essa substância para fora do corpo. Para fora do tecido, tá? Para ser mais exato. Aqui, ó, como por exemplo... Sempre uma glândula exócrina, ela vai ter um ducto por onde vai sair a substância que ela produz. Aqui, células epiteliais glandulares, produtos da secreção, tá? Então, tudo que ela vai secretar vai sair aqui da célula e vai através do ducto para fora do tecido. Exemplo, glândula sudorípara, do suor, glândula sebácea, que produz oleosidade, glândulas salivares, que produzem a saliva. As salivas, né? Que a gente tem mais de uma glândula. Então, ela secreta diretamente para fora do tecido, tá bom? E as glândulas endócrinas, elas já secretam diretamente nos vasos sanguíneos. Observem que não tem ducto para elas secretarem. Obrigatoriamente, elas precisam estar ali presentes nos capilares, nos vasos sanguíneos, para poder o produto da secreção, né? Seja um hormônio, por exemplo... ser enviado para o órgão em que ele vai realizar sua função. Não sei se ficou muito confuso. Se ficou, vocês me falam aí, tá bom? Aqui, então. Glândula exócrina, com os ductos, e glândula endócrina, que não tem ducto. Libera diretamente na corrente sanguínea a substância, tá? Exemplos de glândulas exócrinas. Salivares, que produzem a saliva. Lacrimais, né, aquele pontinho, vocês, fica chato, né, por vídeo assim, sem a gente tá vendo, mas a gente tem um pontinho, gente, dentro do olho, não dentro lá do olho, né, aqui na região do olho, que é por onde sai a nossa lágrima, tá? Então, é o ducto dessa glândula. Sudoríparas, que secretam suor, sebáceas, que secretam o sebo, e as mamárias, até já esqueci as mamárias, né, que secretam aí o leite materno, tá? Aqui, por exemplo, ó, todo o pelo do nosso corpo, cada pelinho do nosso corpo tem uma glândula sebácea, tá? Por isso que a gente fala, o cabelo tá oleoso, a pele tá oleosa. Então é por causa dessa produção de sebo. E aí tem pessoas que produzem mais, outras menos, mas esse sebo é extremamente importante para manter a hidratação do nosso corpo, tá? Essas glândulas exócrinas, elas são classificadas de acordo pelo modo que essa secreção vai sair. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem as holócrinas, a célula ela vai se desintegrar. Então, a célula ela sai junto com o produto da secreção. Não sei se dá para vocês entenderem aqui, ó. Aqui é uma célula em divisão, né? Porque se uma célula é eliminada,
tem que ter outra para repor, então a gente tem aqui uma nova célula. E aí a célula é eliminada juntamente com o produto da secreção. Uma glândula merócrina é uma que elimina apenas a secreção, a célula permanece intacta. E uma glândula apócrina é uma que os pedaços de células vão ser eliminados juntamente com a secreção. Já as glândulas endócrinas, né, como eu falei para vocês, o produto da secreção delas, né, o que elas vão produzir e eliminar, vai cair direto na corrente sanguínea, tá? E geralmente são hormônios. Então a gente tem várias glândulas endócrinas espalhadas aí pelo nosso organismo, que são extremamente importantes porque elas secretam hormônios e os hormônios vão ser responsáveis por diversos processos fisiológicos no nosso corpo. Acho que vocês têm um pouco de noção já sobre isso, por causa de anatomia, fisiologia aí, tá? Então aqui alguns exemplos. Glândula pineal. Essa glândula, gente, ela fica no cérebro, não se sabe muito bem qual é a função dela, mas se vocês jogarem no Google sobre a glândula pineal, vocês vão encontrar algumas coisas relacionadas a estudos espirituais, que falam que pessoas que são médiums têm essa glândula pineal mais... como é que a gente pode falar? Que trabalha mais quando fazem aqueles mapeamentos cerebrais. Então, pessoas que se dizem médium, parece que essa glândula pineal está relacionada a essa questão entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Mas nada muito comprovado ainda. Então, a gente fica em stand-by aí, tá? O hipotálamo, que com certeza vocês já sabem que é extremamente importante, libera aí vários hormônios que vão ter suas funções aí realizadas em vários órgãos do nosso organismo. Hipófise, que trabalha ali junto com o hipotálamo. Tireoide, extremamente importante para o nosso corpo também. Quem tem problema na tireoide aí acaba desencadeando vários problemas de saúde. As paratireoides, o timo, as glândulas suprarrenais, extremamente importantes. Um dia desse eu estava vendo um episódio de Grey's Anatomy, eles tiveram que retirar as suprarrenais do paciente. Isso é muito importante para vocês terem uma noção, tá? São glândulas aí que vão produzir várias substâncias que também vão ser responsáveis pelo nosso processo fisiológico de manter, vou explicar para vocês, mas de manter o funcionamento do nosso organismo mesmo, tá? Cada uma vai secretar aí hormônios que vão ter uma determinada função. Aí a gente tem o pâncreas também, que é extremamente importante. No caso das mulheres, a gente tem ovário, né? Então o ovário é uma glândula. E o testículo, no caso dos homens, então o testículo é uma glândula. E eles vão estar aí relacionados à produção de hormônios sexuais. Ok? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em embriologia. Glândulas salivares, glândulas mamárias, sudoríparas e sebáceas são exemplos de glândulas exócrinas. E é isso. Na próxima aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre tecido conjuntivo. Qualquer dúvida, pessoal, anotem aí e mandem pra mim no grupo, tá bom? Beijo!